Não, isso não é um boneco de voodoo. Meu nome é Zera, eu sou o Banshou. Se você se inscrevesse, seria show. E hoje a gente vai ver como a Nobara poderia ser muito mais forte do que você imagina. Mas parece um boneco de voodoo. E a gente praticamente não vê ele mais, né? A gente vê a Nobara usando uma vez ou outra, depois é só marretada e pregada nas pessoas. Aparentemente dar uma martelada na cabeça de alguém funciona melhor do que amaldiçoar. Eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Parece mais que a técnica amaldiçoada dela é ser carpinteira. Mas na verdade a técnica da Nobara é baseada em uma coisa que no Japão se chama Ushi no Kokomaeri, que traduzindo para o nosso bom português bananil, seria algo como visita ao santuário no horário do boi. E não, o horário do boi não é o horário que o marido sai de casa. Claro, que aí seria o horário do Ricardão. O horário do boi seria quando ele volta para casa. O horário do boi no shintoísmo acontece entre as 1 e as 3 da madrugada. E seria mais ou menos o horário em que, segundo a crença, o mundo dos mortos está com um véu mais fino e, portanto, mais próximo da gente. E em vez de vaqueiros, era com fantasmas. O que no começo do tempo era usado para fazer rezas, orações, adorações, porque, convenhamos, né, o mundo dos mortos está mais perto, é melhor para se comunicar, tem uma ideia mais mística. Era um momento de oração no tempo, mas com o tempo, de alguma forma, isso foi virar a maldição mais famosa do Japão. E tem gente que usa ela até hoje. Temos mais de uma versão do ritual, sendo uma delas mais simples, bastando eu confeccionar um boneco de palha com algum pertence da pessoa que vai ser o alvo da maldição e, no horário do boi, pregar esse boneco de palha em um dos galhos da árvore shintoísta sagrada. Você já deve ter visto algumas, já que você assiste anime como eu. Esse boneco ganha o nome de Wara Ningyo, e de acordo com a lenda, o lugar que você acerta o boneco é o lugar que a pessoa, respectivamente, vai ter dores, mas eu disse que a Nobara poderia ser muito mais forte. E isso envolve a outra versão desse ritual, que certamente é mais mortal e é um tanto mais macabra também. Em todas as versões que a gente tem desse ritual, em todas as ilustrações que temos desse ritual, vemos uma mulher praticando. Nessa versão, de acordo com a lenda, a mulher deve se trajar totalmente de branco, um branco totalmente puro. Ela deve usar uma coroa na cabeça, que na verdade não é uma coroa, é um arco de ferro, só que ele é adornado com 3 velas acesas. Ela também usa um espelho pendurado no pescoço em frente ao peito, cabelos soltos e tamancos de madeira. Além disso, nessa versão, é especificado que o prego a ser usado para pregar o boneco deve ser especificamente um prego de ferro com o tamanho exato de 5 polegadas. E 5 polegadas, traduzindo para uma medida que a gente entenda aqui no Brasil, seria algo como 0,38 Kid Bengala. E sim, eu fiz essa conta. Mais uma vez, o boneco é pregado na árvore sagrada, mas dessa vez não para por aí. O ritual tem que ser repetido mais 6 vezes, sempre no mesmo horário e sempre em noites seguidas. E caso você perca o horário, caso você falte o dia, acabou o efeito. Se diz que no 7º dia, depois de terminar o ritual, um boi preto vai aparecer nos arredores do santuário. E a pessoa que conjura a maldição deverá caminhar ou cavalgar com esse boi para completar o rito. Só que nessa versão, quando o ritual completa, Wakanda na horizontal. A pessoa morre instantaneamente. Então, como vocês podem ver, foram até usados poucos elementos dessa maldição para mostrar a técnica da Nobara. O que nos deixa em dúvida, será que os outros elementos seriam guardados para uma expansão de domínio, uma técnica máxima? São elementos interessantes. A ideia de ter que fazer o ritual 7 vezes, se a expansão dela trocasse o acerto garantido pela condição de, acertando 7 vezes o inimigo com a técnica, tivesse o efeito de morte instantânea. Ia ser roubado, ela certamente pularia lá pro topo dos feiticeiros de classe 1, beirando a classe especial. E ainda pra dar essa ideia mais assustadora, um negócio meio Sukuna, sabe? Essa ideia mais creepy, ainda tem o elemento de um boi preto e dessas roupas bizarras do ritual. Cara, dá pra fazer muita coisa com isso ainda. Mas o que você acha? Como você acha que seria eventualmente uma expansão de domínio da Nobara? Me conta aí embaixo. Vamos fazer esse exercício mental. Bom, é isso. Meu nome é Zera, eu sou o Banshou. Se você se inscrevesse, seria show.
e até mais.